Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor tem algo para falar conosco aqui nesta noite. Algo que venha fazer-nos pensar, refletir, mas algo que tenha que ter posicionamento, para que você venha viver a plenitude das promessas de Deus. Aleluia. Faço-lhe uma pergunta: morrer ou viver? Morrer ou morrer? Complicada essa palavra, né? É complicado. Quando a gente fala muitas vezes acerca da vinda de Cristo, que do arrebatamento da igreja, que a gente não vê a hora que Cristo apareça nas nuvens para buscar o teu povo. Existem pessoas cristãs, tementes a Deus inclusive, que diz: ô Senhor, eu não vejo a hora da tua vinda, mas eu queria pelo menos passar naquele vestibular. Eu queria pelo menos, Senhor, o meu casamento. Eu queria pelo menos aquela viagem que eu já comprei passagem. Meu Deus, não leva mal, eu quero a minha... Então, irmão, muitas vezes a pessoa, ela luta para não morrer. Ela procura se medicar, procura fazer de tudo para que haja longevidade. Então, as pessoas, se você perguntar se querem morrer, não querem morrer. Mas em contrapartida, essas mesmas pessoas que dizem que não querem morrer, essas mesmas pessoas que querem lutar pela vida, tem hora que ela diz: Senhor, eu não aguento mais, me leve. Senhor, eu não aguento mais tanta aflição, não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais tanta dificuldade, eu não quero mais viver, eu não quero mais sofrer. Eu não sei porque o Senhor ainda me segura nesta vida e pede a própria morte. Olha que interessante, irmãos. Uma mesma pessoa que não quer morrer, às vezes ela fala que quer morrer, que não quer sair desse mundo, que não aguenta mais. Que mix de emoções que acontecem na vida do ser humano. Que confusão que muitas vezes há na mente. E às vezes você se sente culpado por isso, se sente culpada, dizendo: meu Deus, olha o que eu falei, olha que ponto que eu estou, olha que estágio que eu cheguei. Eu quero deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, que sentimentos como esse não foi só você que teve, amém? Não foi uma coisa particular que apareceu no teu coração. Homens e mulheres, pessoas da Bíblia, que foram referência de fé para nós, também tiveram sentimentos como esse. Por exemplo, Elias, um homem diante de uma dificuldade muito grande. Ele enfrentou grandes barreiras, mas quando ele estava diante de uma outra dificuldade, ele pediu a Deus a morte. Ele disse: Senhor, melhor é morrer do que viver e ver o que eu estou vendo. Jonas, também um homem que se sentiu frustrado, decepcionado com uma situação, ele também pediu para Deus a morte. Nós temos o caso de Jeremias. Jeremias, ele foi açoitado injustamente, ele sofreu injustamente, veio uma revolta no coração dele, na qual ele disse: Deus, amaldiçoado seja o dia que eu nasci, nem nasci que eu queria ter nascido. Ele disse: por que tu permitiste que eu nascesse? Aí Jó, um homem de muita fé, com muito vigor para viver, Jó chegou uma hora e falou: Senhor, por que tu permitiste que minha mãe viesse me gerar? Eu prefiro morrer. Então você percebe, irmãos, homens que foram referência de fé para nós, tiveram seus momentos. O Senhor Jesus, quando ele estava no jardim de Getsemane,
Ele diz: a minha alma se entristece até a morte. A minha tristeza é tão grande, a minha angústia é tão grande, que eu sinto a morte. Ele como homem, o sentimento de homem. Então, igreja, eu quero dizer para você que sentimentos como esse, sentimentos de pequenez, sentimentos que te levam a querer se isolar do mundo, sentimentos que te levam a desanimar, sentimentos que te levam a querer jogar tudo para o alto, ele faz parte da natureza humana. Infelizmente tudo isso veio por causa do pecado adâmico, por causa do homem, mas tudo isso faz parte. Então nós temos que, como homens e mulheres que servimos a Deus, estar ciente de que esses sentimentos poderão vir em nós, e que nosso inimigo Satanás, ele vai trabalhar com esses sentimentos para nos separar de Deus. Ele vai trabalhar com esses sentimentos para que você se revolte com Deus e caia nas armadilhas e na cilada de Satanás, amém? Então, como igreja, é importante você e eu, nós entendermos o que o nosso coração, que é enganoso, pode chegar, até onde a nossa mente pode ir. E nós, como cristãos, temos que saber como é que o inimigo também age contra nossas vidas. Mas o que não podemos nunca esquecer é que em todas estas coisas, através de Cristo Jesus, nós seremos mais e muito mais do que vencedores, amém? Então é isso que o Senhor quer deixar claro para a igreja aqui nesta noite, que se o mal vier contra você, se os sentimentos ruins vierem contra você, você tem que fazer o que o apóstolo Paulo ensinou: lançar sobre o Senhor a tua ansiedade, falar com Deus através da oração, e com certeza Ele vai cuidar de você, amém? Quando você tiver com esse sentimento de angústia, de pequenez, você tem que se lançar nos braços do Senhor e deixar que Ele cuide de você, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Coríntios. Abra a tua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A palavra nos mostra a situação do homem e da mulher que servem a Deus, das dificuldades que nós estamos sujeitos a enfrentar todos os dias. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Primeiro passo: você tem que reconhecer quem você é, amém? Só para você entender, irmãos, Deus é bom, Ele cuida. Eu comentei para você de Jeremias, depois podemos ir até lá, não sei, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir. Mas Jeremias, Deus falou com ele, e Deus disse: vou te falar de uma maneira diferente. Aí Deus mandou ele descer na casa de um oleiro, e lá ele ficou observando como é que o oleiro fabricava o vaso, o processo da fabricação do vaso. E Deus disse que é dessa maneira que Deus fazia conosco. Então Jeremias, ele foi alertado, ele foi orientado pelo Senhor, e mesmo assim ele passou por uma dificuldade, da qual levou ele a desejar a morte. Então Deus sempre quer nos orientar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Alguém com voz alta consegue ler? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Depois eu vou falando até onde você vai. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Fisicamente, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
Amém. Percebe o que Paulo falou? Eu vou repetir. Primeiro ele falou algo interessante. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro, que é o Senhor, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? O que acontece? Paulo está dizendo, todo esse poder, toda essa riqueza de Deus, ela está em vaso de barro, para que você não se exalte, para que você não venha querer fazer o papel de Deus e reconheça as tuas fraquezas, as tuas limitações, e Deus sobressaia em nós. Amém? Então o primeiro passo que nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, que você e eu, nós não somos super-homens e nem mulheres maravilhas. O cristão, muitas vezes a pessoa, quando ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ou muitas vezes a pessoa ela é ensinada a não passar por problemas. Tem pessoas que dizem que o crente não pode ficar enfermo, que diz que ficar enfermo está algo errado. A Bíblia não diz isso. Então nós temos que lembrar que nós somos vasos de barro, onde Cristo vive em nós. Amém? Onde o que tem que prevalecer em nossas vidas não é o vaso. O que tem que chamar a atenção aqui nesta planta não é este vaso que parece um aquário, mas sim as flores desta orquídea. O que tem que resplandecer na tua vida é Cristo Jesus. É Ele que tem que ser notório nos milagres que Ele colocará na tua vida, nos livramentos, nas bênçãos. Então Paulo já começou a dizer que nós somos vasos de barro. E ele disse, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos e não destruídos. Amém? Aqui está dizendo, você vai passar por várias situações na tua vida, por vários momentos, mas em todos estes momentos haverá o livramento do Senhor. Em todas essas situações Deus vai estar com você. E a hora que Ele perceber que os teus recursos estão acabando, Ele entrará com o teu poder. Eu quero ler esse mesmo texto em uma tradução mais atualizada para os dias nossos de hoje. Veja o que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? O que significa isso? Humildade. Mas humildade não significa entrega para o inimigo. Humildade não significa que você vai se prostrar para os problemas. Humildade significa que você vai se prostrar para as dificuldades. Mas humildade significa que você, eu, nós somos pessoas limitadas, mas o Deus que há em nós, Ele tem todo o poder. O Deus que está em nós, Ele nos dá vitória. A Bíblia diz que a fortaleza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Deus começa a agir, e quando Deus começa a agir, o milagre acontece. Amém, igreja? Então o primeiro passo para nós sermos abençoados é nós reconhecermos esta condição. Não queremos ser super-homens e mulheres maravilhas, não queremos agir com as nossas próprias forças, não queremos agir com os nossos sentimentos, não queremos agir impulsivamente, mas sim reconhecer: Deus, há limitação em mim. Deus, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, mas eu creio que o Senhor tem poder e pode pelejar por mim. Amém? Paulo está dizendo isso. E aí ele continuou falando sobre a nossa condição nessa terra. Ele disse: muitas vezes ficamos aflitos,
mas não somos derrotados. Alguém já passou por alguma aflição? Alguém essa semana, eu quero dizer essa semana, não vou falar mais tempo não, de segunda-feira para cá, alguém teve um momento que seu coração bateu mais forte? De angústia, de tristeza, medo? Eu tenho certeza, irmãos, sem sombra de dúvida, se eu perguntar para todos, inclusive eu, nós passamos por esse momento. Nós passamos por um momento de aflição, por um momento que você não sabia como fazer, como responder e que agir. Momento que de repente você falou, e agora? Então eu creio que todos já passaram por isso, e o Senhor está dizendo que isso é natural. Mas o que é interessante nós entendemos que aqui na tradução bem clara diz, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados, amém? Significa o seguinte, você passou por uma aflição, mas Deus não permitiu a derrota, Ele te deu um livramento, Ele te deu um escape, Ele te deu socorro. E aí Ele continua dizendo, mas algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, amém? Às vezes a dúvida, ela invade o nosso coração, então é isso que Deus quer que você entenda aqui nesta noite. A dúvida pode agir no teu coração. Aí você me fala, mas o que é essa dúvida? A dúvida é que você me pensar, Senhor, será que isso é de Deus ou do diabo? Senhor, será que tu está me provando ou eu estou falhando? Senhor, será que eu agi errado ou o Senhor que está fazendo algo? A dúvida vem, Senhor, será que tu vai operar esse milagre ou o Senhor está me provando? Senhor, será que eu vou receber esse milagre agora ou só daqui a um tempo? Senhor, então você percebe que muitas vezes nosso coração ele entra em desespero. Muitas vezes as situações nos apoderam de nós que não sabemos como fazer. Mas Deus, Ele deixa bem claro, se nós estivermos em comunhão com Ele, se a nossa esperança estiver no Senhor, você pode deixar até em algumas situações a dúvida, a preocupação, a angústia dentro do teu coração, mas Deus na hora Ele te socorre e não deixa você ficar desesperado, amém? Agora você entende por que Davi disse, eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele não estava com dúvida? Ele não estava com dúvida? Ele viu um monte de soldados, viu um monte de exército contra ele, ele falou, meu Deus, eu elevo meus olhos para o monte, meu socorro vem do sul, vem do norte e vem do oeste. E na mesma hora ele respondia, o meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aleluia. Você percebe? Tem aquele momento que você não sabe que de onde vem o teu socorro, tem aquele momento que você não sabe de onde vem a tua solução, e na mesma hora o Espírito Santo de Deus diz, é do Senhor, é de Deus que vai vir a tua vitória, é Ele que vai te dar a resposta que você espera. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, para nós não permitirmos que essas situações venham nos abater. E ele continuou dizendo aqui no versículo 9, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo, amém? Ele disse, muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, mas quando o inimigo se levantar contra você, vai acontecer como Eliseu e aquele moço. Veio um exército contra Eliseu e Deus mandou um exército maior para vencê-los, amém? Então pode ter certeza, vem a luta, vem a dificuldade, mas Deus vai te mandar um escape. Uma porta se fecha aqui, Deus abre outra porta lá. E é assim que Deus faz na vida do homem e da mulher que crê nele, irmãos. Então você não pode deixar que o desespero ele venha apoderar na tua alma. E ele diz aqui, mais uma vez, às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos, amém? Às vezes você se sente machucado, às vezes você se sente ferido, dizendo, pastor, essa me pegou, eu estou mal. Mas o Senhor disse, pode se sentir ferido, pode se sentir dolorido, mas não se considere destruída, amém? Porque Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai ser contigo. Então você entende o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite? Que Ele é contigo, Ele será contigo. Então meu irmão, minha irmã, o que nós temos que aprender? A ter essa plena confiança em Deus, para não permitir que o inimigo ele venha querer te separar do Senhor, para não permitir que o inimigo ele venha abalar a tua fé, porque o inimigo está 24 horas ao nosso derredor, querendo tirar a nossa comunhão com Deus, como ele tentou fazer
como o profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta, meu irmão, minha irmã, corajoso. O homem enfrentou 450 profetas de Baal. Ele venceu uma grande multidão. Ele venceu o rei Acabe, que queria acabar com o pescoço dele. Ele venceu grandes fortalezas e depois ficou com medo da ameaça de uma única pessoa chamada Jezabel. Aí você me pergunta, o que levou ele a chegar numa situação como essa? Eu quero dizer que situação como Elias viveu, você, eu, nós vivemos diariamente. E se nós cairmos na armadilha do inimigo, nós seremos derrotados. Mas se nós confiarmos em Senhor, nós seremos abençoados. Amém? Então abra a tua Bíblia para você ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Para você perceber o que aconteceu com Elias. Eu estou citando Elias porque o Senhor ultimamente falou sobre Elias. E ele disse algo interessante sobre Elias. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, 17. Ele diz: Elias, ele era um homem como nós, com os mesmos sentimentos. Conclusão: Elias tinha o mesmo sentimento que você tem, de medo, de angústia. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 1. Amém? Diz aqui: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como me lhes aprouver, se amanhã destas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, presta atenção aqui, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, é uma árvore, tá? E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Irmãos, o que leva uma pessoa a um sentimento como esse? Um homem que estava diante de uma grande multidão e desafiando multidões, desafiando reis, e de repente, mediante a ameaça de uma mulher, Jezabel, ele disse: Senhor, chega, eu quero morrer. Naquele momento ele desistiu de tudo, ele abriu mão de tudo e pediu a Deus a morte. O que leva uma pessoa a isso, irmãos? Eu gostaria hoje de ouvir opiniões. O que leva uma pessoa a desanimar? O que leva uma pessoa a ver desejar a própria morte? O que os irmãos acham? O que leva a isso? Fracasso. Fracasso. Boa. Dúvida. Medo. Derrota. Falta de confiança. Falta de confiança. Você percebe o que acontece? O que leva a pessoa ao fracasso? Medo. A vontade de morrer, o medo. A derrota. O fracasso. A dúvida. O desespero. Mas também uma outra coisa que tem levado pessoas a desejar a morte e a desistir de tudo. E isso acontece diariamente na vida do ser humano, que é a frustração. A pessoa
aconteceu com Elias foi essa frustração. Agora, uma pergunta: Elias queria morrer? Eita, está dividida, galera. Ué, peraí, vocês não ouviram direito. Vou ter que ler outra vez. Primeiro Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha arma. Elias queria morrer? Ué, você mudar de opinião, irmãos? Tão rápido. Mas a pergunta: Elias queria morrer? Não. Tá bom. Quem diz que sim, ok. Agora, quem diz que Elias não queria morrer, me prove o porquê. Vamos ver se a sua tese vai ser igual a minha. Me prove por que ele não queria morrer. Ele saiu porque ele foi lá para o deserto. Amém. Ele foi para o deserto. Se ele quisesse morrer, ele morria na mão de Jezabel. Ele não queria morrer, irmãos. Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. A pessoa que diz que quer desistir de tudo, ela não quer desistir. Elias não queria, porque quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, a Bíblia diz, e você leu comigo, ele saiu e foi para o deserto para salvar a vida dele. Não era para salvar a vida de ninguém, era salvar a vida dele. Então, se ele saiu do deserto para salvar a vida dele, ele não queria morrer. Mas quando ele chegou no momento do desespero, quando ele chegou no momento que caiu em si, veio aquela angústia, e com certeza o inimigo agiu na vida dele. Então, isso eu quero dizer para você, que muitas vezes quando você quer desistir, quando você quer chutar tudo para o alto, quando você começa a ver coisas ruins, você não quer, mas é o inimigo que está bombardeando a tua vida para você abandonar a Deus. Percebe, igreja? O perigo que há. O inimigo, ele faz isso para tirar você da presença de Deus. Mas glória a Deus. E eu vou só resumir. A Bíblia diz que quando ele falou isso, veio um anjo do Senhor e o alimentou e o socorreu. Amém? Aí não dormiu outra vez. O anjo veio novamente. E depois o Senhor falou com ele. E Deus colocou um desafio na mão dele. E ele conseguiu vencer aquele mal. Então isso eu quero dizer para você. É Deus que renova as tuas forças. Amém. É Deus que te abençoa. É por isso que nós somos dependentes de Deus. Porque o inimigo, ele vai ficar 24 horas tentando agir contra você. Eu vou te mostrar uma outra situação, para você perceber que nós não estamos isentos disso. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Um outro homem que viveu uma situação como essa. Teve vários outros, mas talvez o nosso tempo não vai permitir. Mas eu quero compartilhar deste outro homem. Jó, capítulo 3. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Jó, capítulo 3. O versículo que nós vamos ler é o versículo 10. Ou melhor, eu vou ler Jó capítulo 3, versículo 1. Depois eu vou para outra parte. Jó capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Os irmãos sabem que é Natal, né? Irmão, eu não estou subestimando a igreja, mas Natal, natalício, vem de nascimento, amém? Então é a data de nascimento. Então diz aqui, ó, Jó capítulo 3, versículo 1 diz: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele. Amém? Irmãos, ele disse: que seja amaldiçoado o dia que eu nasci. Maldito dia que anunciaram, nasceu um homem. Esse dia não tivesse tido acontecido. Irmãos, ele amaldiçoou, ele estava amargamente revoltado com a vida dele. Aí no versículo 10 ele disse: pois não fechou as portas do ventre da minha mãe.
nascido? Olha como o ser humano é complexo. O que Deus quer mostrar para você, que essa maquininha, ela é terrível. Esta carcaça, essa caixola, como diz, ela é terrível. De vez em quando dá uns curtos-circuitos. E se você for nesses curtos-circuitos, Satanás trabalha nisso. Jó queria o quê? Morrer. Agora estou tudo com medo de falar, né? Ele não queria nascido. Ele não queria nem ter nascido, irmão. Pior que ele nem morrer ele queria, porque pelo menos todos eu vivi um pouquinho, quero morrer agora. Jó não queria nem ter nascido. Amém? Não é essa conselho. Por isso, irmãos, é mais um conselho teológico agora. Existia um pastor, ele chama até Cruvinel, e disse: texto fora de contexto gera pretexto. Nunca baseie a sua fé, nunca baseie os seus conhecimentos bíblicos por um único versículo, por um único capítulo da Bíblia. Amém? Se uma pessoa ler só esses versículos da Bíblia, na mente dele Jó queria morrer. E pelo que você conhece, será que não? Vamos ver. A mulher dele até queria, né? Vai no capítulo 2. Capítulo 2 de Jó. Capítulo 2, versículo 8. Jó, capítulo 2, versículo 8. Encontraram? Diz aqui: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Conclusão: a mulher dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou: que morrer nada? Cala a boca, mulher, você está doida? Fica na tua aí, fecha a tua boca. Deus dá e Deus tira. Eu não quero morrer coisa nenhuma. O homem estava sofrendo, irmão. O homem estava coçando com caco de vidro e caco de telha, né, irmão? E mesmo, caco de vidro, meu irmão, caco, coçando, e mesmo assim não queria morrer, irmãos. E aí passou um tempinho, ele caiu em depressão, ficou down. Então você entende como é que o nosso coração é enganoso e o inimigo trabalha em cima disso. Então ora você está confiante, ora você quer desistir de tudo, ora você acredita, ora você tem dúvida. Então é muito importante você estar ciente de como é os nossos sentimentos, para que você não permita que o inimigo venha te derrotar, e que você saiba que em todas as tribulações você é vencedor, e você é vencedor em Cristo Jesus. Amém. O tempo não permite, mas se você ler no livro de Jeremias, até se você quiser anotar aí, você vai ver Jeremias, no momento que ele pediu a morte. Eu anotei aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 14. Jeremias, ele pediu a morte. E eu tenho várias outras situações aqui na Bíblia. Moisés, irmãos, eu vou falar de Moisés, vai, já que vocês estão assistindo Moisés. Vamos falar de Moisés. Antes de terminar, vamos falar de Moisés. Mas vocês que assistem Moisés, aquele homem poderoso, né, cheio da razão. Números capítulo... Não, agora eu ia falar de Jeremias, eu vou de Moisés. Jeremias eu deixa de lado, porque Jeremias nem todo mundo tem afinidade com ele. Mas Moisés está na boca do povo, né, irmãos? Então, Moisés, Números, capítulo 11, versículo 14. O que aconteceu com Moisés, irmão, deve acontecer com você todo dia. Ô pastor, misericórdia. Meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que você fala isso com Deus. Eu tenho certeza que você fala isso com você mesmo. O que aconteceu com Moisés, nós estamos sujeitos. Então você perceber como é o sentimento humano. E se nós deixarmos o nosso sentimento sobressair
Deixa eu só comentar, essa história foi quando o povo queria carne, disse é melhor ter morrido no Egito. Veja o que Moisés disse. Quantas pessoas falam da família sobre isso? Números capítulo 11, versículo 14. Ele disse: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Amém, irmãos? Moisés estava tão indignado, ele estava tão triste, ele falou: Senhor, essa luta é muito pesada, essa carga está muito difícil. Quando ali você falou: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais a tribulação, eu não suporto mais a perseguição, eu não suporto mais essa dor, eu não suporto, é muito pesado para mim, é muito forte para mim. Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não me leva, Senhor? Por que o Senhor não acaba com tudo isso? Foi exatamente isso que ele falou. Acaba, meu Pai, dê um fim em tudo isso, não me deixa mais sofrer. Ele disse: não me deixa mais sofrer, eu não quero mais ver essa miséria na minha vida. Senhor, se for acontecer isso na minha família, acontecer isso, que o Senhor me leve primeiro. Quando a pessoa fala: se acontecer isso, que o Senhor me leve primeiro. Moisés falou isso, irmãos, no momento da angústia. Então você percebe ao ponto que chega o ser humano. Isso é uma coisa, então é importante você conhecer a que ponto você chega, a que ponto nós podemos chegar e onde é que o inimigo trabalha contra a nossa vida, amém? Mas todas essas armadilhas e ciladas de Satanás vão cair por terra, amém? Eu não vou falar mais por causa do tempo, mas só para você perceber a que ponto chega o sentimento humano. E eu quero deixar bem claro para a igreja aqui no dia de hoje: se Deus está entregando esta palavra para nós, é porque Ele está dizendo: aguenta aí, minha filha, aguenta aí, meu filho, porque eu sou contigo e a vitória virá. O Senhor, através dessa palavra, é o anjo que consolou a Elias, é o Deus que socorre nossa vida. Nós vamos falar com Deus agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos ouvir mais uma canção. Tem mais uma que eu deixei aí separado, e é só você poder aumentar um pouco mais o volume. Eu quero que a igreja, nessa canção, medite. E a adoração não é para a tua família, é para ninguém, é para você. Você vai fechar os teus olhos, abre o teu coração para Deus. Perdoe quando não te ouvi, como até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me esforçar e decido em te confiar. Entendi que o Senhor me conhece melhor que eu. Filho, Pai, Sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos. a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tu me disseste que todo trabalho é saber, é saber de Deus, descanso em tuas promessas, em teus braços, ó Deus. Aí ele diz: eu conheço o teu coração, o teu nome escrevi em minhas mãos, de você não esqueço jamais. É você quem às vezes se vai, não suporto ver você chorar, me levanta ao ver você clamar, mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço, te dou meu perdão, vê se alegra esse teu coração, e coloque um sorriso no rosto de quem é campeão. És falho, mas eu te amo. E pra você, sim,
afastam de você pra te proteger. Me escute, sempre lhe dizer: eu estou aqui. Sabemos disso. Com você. Com você. Sim, meu Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor se faz presente aqui nesta noite. Motivo até que nos entregaste esta palavra. Motivo até, meu Deus, que Tu, Senhor, falou a cada coração aqui nesta noite. O Senhor nunca esqueceu deste homem. O Senhor nunca esqueceu desta mulher. Tu disseste na Tua palavra, quando o Senhor comentou sobre a parábola de um juiz que era mau, e ele julgou a causa da viúva, o Teu Filho Jesus disse que não faria, Senhor, justiça para aqueles que clamam a Ti de dia e de noite, ainda que pareça tardio. Meu Deus, eu sei que o Senhor chega sempre no Teu tempo, mas o Senhor também diz na Tua palavra, ainda que uma mãe que amamenta um filho deixar de amamentá-lo, coisa que seria muito difícil, o Senhor jamais deixaria os seus. E é por isso que eu tenho a certeza que o Senhor nunca abandonou esta mulher, o Senhor nunca abandonou este homem. Esta lágrima que esta pessoa achou que ninguém viu, ela chegou diante de Ti em taças de ouro. Esta lágrima de tristeza, esta lágrima de angústia, esta lágrima de desespero, ela chegou diante da Tua presença, meu Deus. E eu te peço aqui nesta noite, Senhor, que Tu venha reverter estas lágrimas em bênçãos, em socorro, em consolo, em livramento, em paz na vida deste homem, na vida desta mulher. Deus, fortaleça a Tua filha, fortaleça o Teu filho, dê força a este que está cansado, revigora o poder da Tua igreja, tira as escamas dos olhos deste homem, desta mulher. Essa pessoa que só está conseguindo enxergar os problemas, só consegue enxergar a dificuldade em tudo que ela vê, não vê uma saída, não vê uma solução, mas que nesta noite o Teu Espírito Santo, ele possa mostrar para a Tua filha e para o Teu filho que o Senhor peleja, que o Senhor dá estratégia, que o Senhor socorre. Então profetizo aqui nesta noite, homens e mulheres com visões espirituais, homens e mulheres que reconheçam as Tuas limitações, mas nunca desprezem o Teu poder. Lavaçu e clamalás. Eu profetizo que haja autoridade na vida deste homem, desta mulher, que essa pessoa, ao invés de reclamar, ela comece a profetizar, meu Deus. Que este homem, esta mulher comece a profetizar a vitória, que este homem, esta mulher comece a profetizar as bênçãos, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que sopra nos quatro cantos da terra, Espírito Santo que paira neste lugar, Espírito Santo que habita no coração deste homem, desta mulher, eu te peço nesta noite, libere virtude, libere poder. Senhor, eu quero ver essa pessoa sentindo a Tua presença, sentindo o Teu calor, sentindo o Teu cuidado. Tira todo esse bloqueio. Receba a igreja, receba minha irmã, receba meu irmão, esta unção sobre a tua vida. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle sobre a tua vida. Receba.
Vai fortalecendo, meu Pai. Vai fortalecendo cada vaso, meu Pai. Vai fortalecendo, vai enchendo esse vaso de azeite. Vai enchendo de unção. Vai enchendo de poder, meu Pai. E cada pessoa vem cheia do teu poder, da tua unção aqui nesta noite. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo autoridade. Meu Pai, esta pessoa, Senhor, que se sente fraca, que o Senhor venha permitir experiências para que ela perceba o poder que há na vida dela. Então eu profetizo ousadia na vida desta mulher, ousadia na vida deste homem. Eu profetizo a tua igreja aqui nesta noite, restaurada de todo o medo, toda a dúvida, toda a aflição, e que cada homem, cada mulher saia daqui hoje com a certeza de que tu é Deus, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. As tuas palmas, elas glorifiquem ao Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, alaba sui, mamãe, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado pela unção que derrama sobre essa igreja nesta noite. Lava sui, sui, mamãe. Aleluia. Glória, glória a Deus. Diga comigo, mas graças a Deus, que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Agora, deu sorriso. Glória a Deus. Amém. Não é um sorriso como aquele rapazinho lá que canta, né? Essa minha alegria, como é que é? Como é que é, irmão? Aquele rapazinho que canta aquela música, pra minha alegria. Para nós. Pra nós, na minha não, pra nossa. Pra nossa alegria. É que as câmeras não pegam vocês, né? Que cada um venha dizer, Senhor, para nossa alegria. E salta esse sorriso. Amém? Glória a Deus.